Ninja Boy, esse homem falou que ia gravar um vídeo de Moby Dick e tá trazendo esse negócio aí, galera. Que é isso? Salve meus colegas de leitura, sejam muito bem-vindos ao Tábula Rasa de volta. Tive alguns problemas aí para a gravação desse vídeo e devo-lhes explicações. Afinal de contas, por que eu estou gravando um vídeo sobre a utopia e não sobre Moby Dick? Bom, sendo bem objetivo, eu ainda tentei ler Moby Dick, mas para quem me acompanha no Instagram, eu já andei postando por lá o que eu achei assim de Moby Dick de forma bem superficial. É um livro muito, muito, muito chato. É muito ruim. Assim, até onde eu fui, é muita enrolação. O livro demora até a página 100 para começar a história. Não é nem para engatar, é para começar. Você tem noção do que é isso? Então, para não ficar assim, tipo, gente, eu me conheço. Para não ficar enrolando, empurrando com a barriga, fazer uma leitura superficial e trazer uma percepção totalmente, digamos assim, mal fundada, eu prefiro não ler e fazer a primeira troca do ano, nessa espinho dorsal, vamos dizer assim, das leituras para o ano 2018 e fazer uma troca. Então eu fiz uma permuta, eu troquei de lugar o livro Moby Dick com o livro A Utopia, estava mais lá na frente no ano, e Moby Dick vai ficar lá, de molho, esperando para ser relido ou continuar a leitura, e eu peguei o livro A Utopia para ler. Esse foi um livro que eu li relativamente rápido, também pela largura dele, né? Publicado nessa edição de Saraiva de Bolso. Ele traz umas informações bem interessantes, desconhecia totalmente. Eu sabia que o livro era velho, mas não sabia que era tanto. E assim, o Thomas Moros, ele é um santo da Igreja Católica, eu não sabia. O Moros, inclusive, em alguns lugares aqui é traduzido como Moro. O livro foi publicado exatamente em 1516. E assim, gente, é um livro interessante. A gente tem o principal, digamos assim, narrador, vamos chamar assim, que é o Rafael Hitloder, ou Rafael Hitloder, não sei como chama, em que ele vai nos falar basicamente de um lugar chamado Utopia, ou como ele chama em muitos momentos, Ilha de Utopia, o que é essa Ilha de Utopia? Diferentemente do que pode se estar imaginando, a utopia não tem o sentido que a gente fala aqui de situação ideal, de lugar ideal. De fato, dentro do contexto do livro, como é que ele começa? Ele começa falando sobre uma conversa do protagonista, que é o próprio Thomas Moros, em que ele encontra um amigo chamado Pedro Gil, que o apresenta a esse Rafael Hitloder. E esse Rafael eles passam o primeiro capítulo conversando sobre política e algumas coisas na Inglaterra, na França, detalhes assim. E em um segundo capítulo, eles começam a conversar sobre a utopia, a Ilha de Utopia, e o Rafael começa a relatar a história de Utopia, como ela foi fundada, onde ela fica mais ou menos, e daí ele começa a dividir em subcapítulos, que basicamente fala sobre a cidade, os magistrados, a arte, os ofícios, relações, escravos, guerra e religiões. Eu vou pontuar bem por alto. A utopia basicamente é uma ilha, digamos assim, com um governo bastante uniforme, digamos assim, com uma economia centralizada nesse governo e que, digamos assim, as coisas que tecnicamente nossa sociedade valoriza, ou valorizaria na época, ouro, joias, prata, similares, elas são, digamos assim, elas têm um valor secundário e estigmatizado na sociedade de utopia, tanto que ela é utilizada por escravos. Marque isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a utopia, ela
ela é apresentada, opa, ela é apresentada como uma sociedade ideal, vamos dizer assim. Economia planificada, o dinheiro centralizado no governo, relações exteriores diretamente relacionadas com esse governo centralizador, igualdade para todos, todos se vestem de forma similar. A escravidão, ela é uma coisa, digamos assim, pode ser por opção, pode ser em virtude de crimes. Existe pena capital, ou seja, pena de morte. Quer dizer, existe pena de morte. O casamento, ele é uma coisa, digamos assim, obrigatória, mas nenhum dos dois é obrigado a casar com parceiros escolhidos a priori. Então, os noivos podem escolher esse casal. O problema é a idade em que os homens casam é muito superior à idade em que os homens começam a casar, é muito superior à idade em que essas mulheres começam a casar. Então, assim, você, em um determinado momento do livro, eu comecei a me questionar isso, e é os questionamentos que eu trago aqui. Isso é uma sociedade ideal para quem? Entende? Enquanto eu estava lendo, eu pude percebendo, assim, eu me considero muito leigo em assuntos políticos, mas eu pude perceber que tinha alguns conceitos que permeiam um pouco o discurso, tanto anarquista quanto comunista ou socialista, não sei, porque existe uma planificação de economia, uma centralização digamos assim, desses valores monetários, financeiros nesse governo, uma suposta igualdade, vamos dizer assim, e tem essa questão de uma liberdade condicionada, vamos chamar assim. As pessoas trabalham a partir de determinada época e trabalham X horas e se dedicam X horas a determinada coisa, mas em determinado momento passa-se a impressão de que todas essas horas que as pessoas dividem no dia são bem controladas. E controladas por uma concepção externa a elas. Não são elas que definem. Então, existe também a questão de escravos. Existem escravos nessa sociedade. Então, a todo momento eu fiquei me questionando, poxa, mas isso é ideal para quem? Será que isso era ideal para Moros na época que ele escreveu? Será que era ideal para os conterrâneos dele? Enfim, é um livro que suscita muitas questões. Inclusive, eu gostei muito de ter lido ele nessa altura do momento político que nós estamos vivendo. Seja pelas coisas que estão acontecendo, seja pelos debates que estão acontecendo, a gente pensa muito numa sociedade ideal. Então nós temos aí, sei lá, militaristas que querem intervenção militar para a tomada do governo, para criar uma sociedade ideal. Nós temos comunistas e socialistas que querem digamos assim, uma manutenção do Estado, um aumento do Estado no controle e no aumento de regras e leis na sociedade para criar uma sociedade ideal. Nós temos aí anarcocapitalistas, liberais, libertários, whatever, que querem um Estado menor, mas não necessariamente inexistente, é certo? No caso dos anarquistas e anarcocapitalistas, querem a ausência desse Estado, uma preponderância, um mercado mais presente e um Estado mais ausente ou inexistente para que haja uma sociedade ideal. Sociedade ideal para quem? Todos esses exemplos, que ainda assim, ao meu ver, são poucos, eles não abarcam todos os ideais que tem por aí, e assim, eu falo isso enquanto leigo. Está chovendo. Obrigado, São Pedro. Então, cada um deles tem um ideal de sociedade. Quando você lê a Utopia, é muito fácil você encontrar modelos, exemplos aqui que podem ter servido de base para a criação de um modelo ideológico de sociedade que é defendido nos mais distintos palanques
e rodas de conversa, e roda de bar, mesa de RPG, talvez. Enfim, pessoal, é um livro que suscita muitas questões, ele levanta muitas questões, muitos questionamentos, ao meu ver. Ele não é um livro que me dá respostas, ele não me mostra um ideal, ele não me mostra qual é a sociedade ideal, certo? Ele só me faz perguntar o que é uma sociedade ideal. E ideal para quem? No mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, por ter visto esse vídeo. Eu irei retomar as gravações dos vídeos, apesar de agora eu estar mais apertado do que antes. O mês de março foi um mês realmente complicado, e agora o mês de abril vai ser um mês mais complicado ainda, mas eu vou fazer um esforcinho para gravar vídeos, porque eu quero gravar, eu tenho conteúdo para trazer, mas não vou mostrar agora, vou deixar para trazer depois. E vamos que vamos. Muito obrigado, boas leituras e até os próximos vídeos.